Você já deve ter ouvido dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Vamos ver mesmo se o povo tem razão. Uma multidão gritou eufórica para Pilatos: crucifica-o. Se a multidão tivesse razão, podem ter certeza que hoje nós concordaríamos com esse discurso. Mas não é a voz de Deus. A grande verdade é que a multidão foi o grande problema do ministério de Jesus. Se a gente perceber, foi a multidão que quis calar Bartimeu enquanto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mesma multidão apertava Jesus, o oprimia, mas não tocava, não tinha fé para estar ali, mas uma mulher veio por detrás, tocou na orla do manto e recebeu, foi curado. Essa mesma multidão impediu Zaqueu de ver a Jesus, porque ele era de baixa estatura, mas se o caminho estivesse livre, ele teria visto Jesus. Essa mesma multidão impediu aqueles 4 homens entrarem com um paralítico dentro da casa, e o que eles tiveram que fazer? Destelhar a casa. Então a multidão sempre esteve ali, parece que para atrapalhar o ministério de Jesus. Mas os verdadeiros adoradores resolveram sair dessa multidão e se aproximar de Jesus. Então você aí não pode fazer parte da multidão. Você tem que entender que você é um indivíduo vivendo em meio a uma sociedade. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica, homilética, e estou aqui para auxiliar você, professor, na sua próxima aula do domingo, na Escola Bíblica Dominical. Para você que dá aula para os juvenis, esse é um excelente momento para você, então, pegar sua caneta, seu caderninho e realizar suas anotações e esboços para lecionar no próximo domingo. Por isso eu peço já a você que contribua com o crescimento desse canal, se inscreva caso você não seja inscrito, ativa o sininho para você ser notificado de tudo que acontecer aqui. Tem muita coisa além das aulas para a Escola Bíblica Dominical. Inclusive, conteúdos voltados à leitura, à interpretação bíblica, à pregação. Como professor de hermenêutica e homilética, eu escrevi um livro sobre isso. O título é Mentoria para Pregadores. Leia, interprete e aplique melhor os seus sermões. A proposta aqui é auxiliar você a ler melhor a Bíblia com o fim da interpretação. Você vai aprender sobre os diferentes tipos de esboço, textual, expositivo, narrativo, biográfico, entre outros. Você vai aprender também a desenvolver as suas próprias mensagens, a introduzir, desenvolver e concluir. Ainda que você não seja pregador, mas somente professor na Escola Bíblica Dominical, é uma leitura destinada a você, porque enquanto professor você precisa ler a revista, entender o que você está lendo e também preparar a sua aula com começo, meio e fim. Esse livro vai auxiliar você. Então, caso você queira adquirir, você poderá fazer isso na loja da Amazon. Eu vou deixar abaixo aí o link para você. E em falar em link, abaixo também está o link para o grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo do WhatsApp que reúne professores e superintendentes de todo o Brasil, e lá nós compartilhamos conteúdos voltados à Escola Bíblica Dominical. Então, se você quiser ser um pouquinho mais abençoado, clica no link abaixo, adquira o meu livro na loja da Amazon, você poderá receber em todo o Brasil e entra no grupo do WhatsApp aí para a gente ter um contato mais direto. Na lição de hoje, nós iremos aprender sobre a vida em sociedade e as ideologias. Eu não sei qual a sua opinião sobre esse trimestre, mas eu acho que ele está maravilhoso, porque os nossos jovens e adolescentes são diariamente bombardeados por novas ideologias. Ao ligarem a televisão, irem para a escola, estão distante dos seus pastores, dos seus pais, e por isso eles precisam ser munidos aí com uma munição bem pesada todo domingo para suportarem os ataques e combaterem também esses ataques na semana. O primeiro tópico nos fala sobre a sociedade atual. E aqui nós temos o significado dessa palavra sociedade, que vem do latim societas e significa associação amistosa com outros.
Só que o comentarista aqui, ele melhora o entendimento ao nos falar, a partir de um dicionário bíblico, que sociedade é o ambiente humano em que o indivíduo se encontra incorporado, isto é, integrado. Eu achei bem melhor este significado do que o significado no latim. Porque você não consegue viver amistosamente em todos os lugares. Então, quer dizer que por isso, por não haver uma vida amistosa ali, não ter uma sociedade? Não, sociedade não é só onde as pessoas se entendem, é onde elas também se desentendem. Então, por isso que eu acho que o segundo significado aqui ele é mais abrangente, mais profundo, né? Você está inserido e incorporado enquanto indivíduo em um ambiente. Você sabia que a família é o primeiro espaço de socialização de um indivíduo? Por que que a família é o primeiro espaço de socialização? Porque dentro de casa a gente aprende já desde cedo, desde quando a gente se entende por gente, a conviver com pessoas de diferentes temperamentos, de diferentes personalidades. Dentro de casa, a gente aprende a ter regras, a ter limites. Sabe, quando um pai ensina para o filho que ele tem que acordar, dobrar o seu cobertor, arrumar o seu quarto, escovar os dentes, ele tem que se assentar à mesa e antes das refeições orar, ali ele está sendo orientado, porque a família é uma mini sociedade. A família é um retrato da sociedade. É por isso que o diabo ele tenta destruir famílias, porque se ele destruir famílias, ele vai destruir a sociedade. A família é a base da sociedade. Então, dentro de casa, você aprende a ter limites. Então, você aprende que determinadas atividades devem ser realizadas até tal horário. Então, dentro de casa, você tem um horário para dormir, você tem um horário para acordar. Isso eu estou falando das famílias mais organizadas, né? Então, você tem um horário para as refeições, né? Não é porque você está dentro de casa, a casa é sua, que você vai abrir a geladeira e vai devorar o que tem lá dentro, que você vai acabar com o que está no armário. Então, dentro de casa, você aprende a ter esses limites, a comer de fato quando você tem fome. Dentro de casa você aprende a contribuir com o pagamento de uma conta, então você aprende a contribuir com o crescimento e o gerenciamento daquela pequena sociedade. Então, quando você se dá bem dentro da sua família, tudo indica que você também se dará bem na sociedade. Por quê? Todos os grandes problemas de uma sociedade você já começa a vivenciar em parte dentro da sua família. Quem nunca brigou com o irmão? E aí? Quem nunca ouviu o que não queria ouvir de um pai e de uma mãe? A sociedade é a mesma coisa. Você vai ter atrito com pessoas e você terá, então, que, no caso, né, esse jovem, esse adolescente, ele terá que lidar com essas diferenças, com esses problemas, a gerenciar tudo isso. Né? Não é porque você brigou com seus pais, porque você brigou com o seu irmão, que você vai fugir de casa. Você não vai ter que voltar para casa, você não vai ter que se assentar à mesma mesa que aquela pessoa e fazer uma refeição, ou às vezes até dormir no mesmo quarto. Pois bem, a mesma coisa na sociedade. Então esse adolescente ele precisa ver a família dele como um ambiente de socialização para ser um adulto bem resolvido lá fora. Então, se a gente for olhar, muitas pessoas são mal resolvidas na sua vida adulta por causa de problemas que não foram bem resolvidos dentro de casa. E aí nós temos outros espaços de socialização, como a escola, a universidade, o trabalho, a igreja, que é um espaço fundamental. Então veja que a igreja ela contribui muito com a nossa formação. Na igreja eu aprendi a lidar com pessoas de diferentes lugares, de diferentes temperamentos. Na igreja eu aprendi a ser um líder, na igreja eu aprendi a ser um professor, sabe? Porque a gente está em contato com pessoas e isso é sociedade. Nós não fomos chamados para estar sozinhos. Deus, embora tenha feito um Adão, ele deu para esse Adão uma Eva e ali eles já tiveram que gerenciar muitos problemas. Veja que eles tiveram um problema no capítulo 3, desobedecer ao Senhor, e nem por isso no capítulo 4 eles estavam divorciados. Então eles aprenderam com aquele problema, gerenciar a situação e tocaram a vida. Então veja que para o homem, o primeiro projeto de Deus foi a família e depois uma vida em sociedade. Tá bom? No entanto,
Ainda no primeiro tópico, nós temos a informação de que a sociedade ela não é estática, ela passa por transformações ao longo dos anos. Então veja, mesmo dentro da família, nós perceberemos essas transformações. Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos. A alimentação aqui dentro de casa, as brincadeiras, os filmes que a gente assiste, tudo é ali voltado para essa criança. No entanto, conforme ele amadurecer, nós não vamos mais, por exemplo, comprar bala, tá? Ou colocar filmes infantis para um adolescente. Não, os filmes mudam, a alimentação muda, não que as balas, né, os doces façam parte da alimentação do nosso bebê. Mas eu quero dizer assim, a gente compra balas às vezes para agradar e ver feliz e tal, são brindes ali, né, premiações. O mesmo não dá certo com um adolescente, né? De repente, para você premiar um adolescente, vai ter que ser coisas maiores, né? Um videogame, um violão e tal. Ou seja, essa sociedade ela se transforma até mesmo os seus hábitos. E nós vamos ficando velhos, então a gente já não dorme mais no mesmo horário, vai querer dormir mais cedo, a alimentação muda, você já não come mais tantas besteiras, você quer ter uma alimentação de qualidade, e aí vai. Da mesma maneira, a sociedade, ela muda. Então, a cada geração, o mundo se comporta de uma forma diferente. Eu tenho 36 anos, estou aí perto dos 37, e já posso olhar para trás e perceber que a galera de hoje, que tem entre 12 a 17 anos, ela se comporta muito diferente da galera da minha época. Então, as brincadeiras, o passatempo, os interesses, é totalmente diferente. Então, a gente precisa perceber as movimentações da sociedade. E todas essas movimentações, quando se trata de uma sociedade cristã, ela tem que acontecer da forma mais sadia e natural possível, mas sempre pautada na palavra de Deus, tá? E aí, cada sociedade tem suas normas, seus padrões de comportamento, e mesmo assim ela vai mudar com o passar do tempo. Por isso que nós não podemos olhar para a sociedade e nos orientar a partir dela. Porque o que pode ser legal para uma sociedade pode ser reprovado para outra, entende? Coisas que era defendido quando eu era adolescente, hoje já não é mais defendido. Nós poderíamos dar uma lista aqui, você enquanto professor pode sentar e lembrar, na sua época de adolescente, o que era errado na sociedade. Por exemplo, hoje, é muito comum nós encontrarmos em diferentes círculos, homem com homem, mulher com mulher, pessoas cada vez mais cedo revelando a sua identidade homossexual. E quando eu era adolescente, para aquela sociedade, isso não era normal. As pessoas que tinham um desejo por outro do mesmo sexo eram pessoas que se escondiam mais, eram pessoas que... No segundo tópico, nós temos cuidado com os padrões sociais. E aqui nós temos o exemplo de Daniel, tá? Muito legal, porque Daniel ele não se moldou de acordo com a sociedade que ele vivia. No terceiro tópico, nós temos não abra mão da verdade. Olha o que diz. Você foi salvo por Jesus e continua a viver em meio a uma sociedade pecaminosa. Sabe por que não foi retirado do mundo assim que se converteu? Porque Deus quer que você viva em sociedade, como sal e luz. É importante você apontar isso para os estudantes da sua sala, porque se estão vivos, existe um propósito. Poderiam ter morrido logo após ter recebido a salvação. No entanto, eles estão vivos para testemunhar do Senhor na sociedade. Isso é ser sal e luz. Professor, nós vamos ficar por aqui, essa aula vai ser mais resumida e eu te convido já para estar comigo na próxima aula. Humanismo, a criatura colocada acima do Criador. Abaixo está o link para você adquirir meu livro, para você participar do grupo Sala dos Professores EBD. Se inscreve, deixa o seu like para que você continue sendo abençoado com as próximas aulas. Deus abençoe você.